Oi pessoal, essa é a nossa segunda aulinha do projeto Beabá do Feltro. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Pamela Miraglia, do Ateliê Mamãe Arteira, e eu sou artesã principalmente na área do feltro. Nessa nossa segunda aulinha eu quero mostrar para vocês tudo sobre o caseado. Desde pontinho inicial, troca de linha, costurar partes feltro sobre feltro pra gente tá aplicando as orelhinhas, alcinhas de guirlanda, o arremate final, pontinho final, né, com arremate, tudo bem explicadinho, tá? O vídeo não ficou curto, o vídeo ficou um pouquinho longo, porque eu quis realmente explicar tudo bem detalhadinho para vocês que estão iniciando, mas para ajudar, aqui na descrição do vídeo eu deixei os tempos certinhos de cada etapa que eu falei no vídeo, tá bom? Então o pontinho inicial tá em tantos minutos, a emenda da linha tá em tantos minutos, então fica fácil para quem quiser seguir para essa etapa já, ou para quem quiser retomar alguma etapa. Que mais? Bom, eu fiz com muito capricho, com muito carinho para vocês. Espero o retorno, né? Se vocês estão gostando, se vocês se está realmente ajudando. Escrevam seus comentários, inscrevam-se aqui no canal, porque muitas aulinhas ainda estão por vir. Vamos lá, pega aí seus materiais, o que você já recortou. Aproveitando, eu vou deixar aqui também na descrição o link da aulinha passada sobre riscar e recortar o feltro, e também o link dos posts que estão lá no blog sobre os materiais que a gente mais utiliza. Então pega aí o seu feltro, a sua agulha, a sua linha e bora lá! Então vamos lá começar a aprender o pontinho caseado. Vocês lembram que na aulinha passada de riscar e recortar, eu disse que esse coraçãozinho aqui, ele será a nossa pecinha, né, no final do projeto do Beabá do Feltro. Então, com ele nós vamos realmente confeccionar um chaveirinho. Só que nessa aulinha aqui, eu recortei mais duas partes do coração, deixei aquelas duas que a gente recortou de lado um pouquinho, porque eu quero mostrar com uma linha contrastante assim, né, com uma linha de cor mais forte, os pontos, né, eu quero fazer junto com vocês aqui o ponto caseado com essa linha mais escura, porque vocês conseguirão visualizar melhor. Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte: prenda com alfinetinho as duas partes aqui do feltro. Desse modo, na hora que você for costurar, não corre o risco das duas partes saírem do lugar e a costura ficar torta, ou você ter que desmanchar e começar de novo, tá bom? Então assim vai facilitar o seu trabalho e você não vai precisar ficar segurando para casear. Então coloca aí o seu alfinetinho na peça. Bem, agora vamos colocar a nossa linha na agulha. Então, eu tenho que cortar um pedaço da linha que eu escolhi, um pedaço razoável, de modo que não fique tão grande ao ponto de me atrapalhar no caseado, né? Que eu não tenha que puxar muito, estender muito a minha mão na hora de fazer os pontos para dar a altura da linha, e também não tão pequena, para que eu não tenha que ficar emendando muitas vezes aqui na peça o fio, tá? Então, com o tempo, vocês vão acabar aí sabendo mais ou menos o tanto de linha que fica confortável para vocês estarem costurando. Lembrando que o tamanho da peça não influencia no tamanho de linha que você vai cortar, tá bom? Tem que estar confortável na sua mão, porque quanto maior a linha que você colocar aqui, mais você tem que estender seu braço. Então, o tamanho da peça não influencia no tamanho da linha. A não ser que realmente seja uma peça bem miudinha, você não precisa cortar
um tamanho de linha grande, tá? Então, cortado aqui um pedaço de linha, vamos colocar ela na agulha. Então, para colocar na agulha, não tem segredo, né? É só colocar aqui no buraquinho da agulha. E eu vou puxar esse comecinho de linha um pouco para dentro. Vou puxar ela bem para que a minha linha ela não escape fácil aqui da agulha na hora que eu estiver caseando. Então, procura deixar sempre um pedacinho e não deixar assim tão curtinho essa pontinha de linha aqui na agulha. Deixa sempre um pouquinho mais comprido aqui, tá? Isso não vai te atrapalhar. Na outra ponta, eu tenho que dar um nozinho aqui. Esse nozinho, ele vai servir para segurar o nosso primeiro ponto aqui na peça. Então, como é que eu faço para dar esse pontinho? Eu costumo usar essa maneira aqui para dar o ponto, porque eu acho ele bem simples e prático, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês esse tipo de nozinho, mas tem outros aí que você pode utilizar. Então, vocês vão pegar aqui a ponta da linha, né, com a ponta da agulha, vai colocar a linha aqui por cima, vai segurar com a outra mão e vai rodar essa linha na agulha. Vai dar voltinhas aqui, umas 10 voltinhas. Não tão apertado, tá? Porque nós vamos agora escorregar essas voltinhas aqui pela agulha. Então, nem tão apertado e nem tão larguinho. Então, deu as voltinhas, volta a segurar com essa mão e vou puxá-las pro bumbum, para fora do bumbum da agulha. Então, eu vou passar essas voltinhas para fora da agulha. Fiz isso, vou puxar a linha até o fim sem soltar essa mão aqui. Então, fiz isso, ó, formei o meu nozinho, tá bom? É assim, super simples. Formei meu nozinho, posso tirar essa sobrinha de linha que ficou aqui. Nem precisaria, porque vai ficar escondidinho, mas eu sempre tiro a pontinha. Então, tá aqui nossa linha colocadinha na agulha, pronta para começar o caseado. Bom, linha na agulha, vamos dar o nosso primeiro ponto na nossa peça, o pontinho inicial. Esse pontinho inicial, você pode escolher aqui o local onde você deseja começar, sempre lembrando de pensar no depois, né? Na hora de você rechear a sua peça com fibra, que seja um local onde você vai conseguir, sem dificuldades, preencher essa fibra e preencher com a fibra e dar continuidade até fechar a peça sem maiores dificuldades, tá bom? Depois, na aulinha de rechear a peça, eu dou mais diquinhas do local e tudo mais. Então, aqui no coraçãozinho, como nós não vamos rechear ele, nós vamos terminar o caseado nele todo. Eu vou começar o pontinho inicial aqui nesse cantinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nós vamos entrar com a agulha na parte de trás da peça. Então, duas partes eu vou entrar com a agulha nessa parte aqui. Então, por dentro, né, da peça. Lembrando de sempre seguir uma uniformidade aqui da altura dos pontinhos. Então, eu quero um pontinho mais miudinho. Vou colocar minha agulha aqui, bem no cantinho aqui, bem no centro desse cantinho. Entro com ela de dentro para fora e puxo. Puxo até que esse nozinho que nós fizemos aqui fique presinho na peça, tá? Não solte. Feito isso, fecho novamente o meu coração. A agulha tá aqui atrás, certo? Olha, a agulha não, perdão. A linha saiu aqui atrás. Agora, eu vou voltar pra frente. Então, eu volto com a minha agulha aqui pra frente. Vou respeitar aqui a altura que eu fiz, né, lá dentro, e vou sair aqui atrás, ó, vou passar dessa vez pelas duas partes, e vou sair aqui atrás, no mesmo buraquinho que a linha está, tá vendo? Aqui no mesmo buraquinho que ela saiu da primeira vez.
Fiz isso, puxo, vou deixar uma argolinha aqui, tá vendo? Olha, não vou puxar a linha toda, vou deixar aqui uma argolinha e vou passar uma vez aqui nessa argolinha e mais uma vez. Então, eu vou passar nesse primeiro pontinho 2 vezes por essa argolinha. Para quê? Para que esse pontinho fique bem fixo aqui na minha peça. Existem outras maneiras de dar esse primeiro ponto, mas esse é o que eu faço e que eu gosto bastante. Então, eu dei 2 voltinhas, puxo meu primeiro pontinho, pronto, ele tá bem presinho aqui. Primeiro pontinho feito, olha. Então, dado o nosso primeiro ponto, lembrando sempre de passar aqui 2 vezes nessa primeira argolinha, para deixar a sua linha bem firme aqui. Por que disso? Porque se você não passar 2 vezes, a chance do seu segundo ponto aqui ficar torto na parte de trás vai ser grande. O segundo ponto, se a linha não tiver travada aqui, ele fica como se estivesse na diagonal. Então, a parte de trás da sua peça, ela vai ficar com esse segundo pontinho torto. Então, essa é uma dica legal para quem quer a parte de trás da peça, né, com um acabamento o mais perfeito possível também. A altura e a distância entre os pontos, gente, isso vai, claro que você tem que sempre tentar caprichar ao máximo, né, mesmo no início, tenta sempre caprichar, prestar atenção na altura e na distância dos pontinhos, tentar fazê-lo sempre do mesmo tamanho, mas isso é de prática, tá bom? Quanto mais você praticar, quanto mais você casear, melhor vão sair os seus pontinhos, tá? No começo, um pontinho sai mais apertado que o outro, isso tudo é normal. Mas com o tempo, com a prática, eu tenho certeza que todos os pontinhos aí de vocês vão sair bem bonitinhos. Nenhuma artesã começou com pontinhos maravilhosos, podem ficar tranquilas e tranquilos. Então, vamos lá para o nosso segundo pontinho. Respeitando a altura e a distância, eu vou entrar com a minha agulha, passando pelas 2 partes do feltro novamente. Puxo aqui, deixo mais uma vez a argolinha, tá vendo? Olha, mais uma vez eu deixo essa argolinha aqui, saí aqui atrás, vou voltar pra frente, entrando na argolinha. Então, eu saí com a agulha e a linha aqui atrás, venho pra frente, entrando na argolinha e puxo. Então, fiz aqui o segundo pontinho caseado. Vamos fazer mais um. Mesma forma, mantendo a altura e distância dos pontinhos. Entro pelas 2 partes, puxo deixando uma argolinha. Volto por dentro dessa argolinha e puxo. Lembrando sempre de espiar lá atrás também, tá, gente? Para que o acabamento da sua peça aqui atrás também fique perfeito. Então, vamos lá, mais alguns pontinhos aqui para mostrar para vocês. Entro nas 2 partes e volto pela argolinha. Entro pelas 2 partes. Eu quero falar para vocês, na hora de fazer o ponto, não apertar demais, tá? Então, eu entrei aqui, não preciso puxar essa linha demais, porque o ponto, olha, ele fica apertado, ele fica feio, fica como se fosse um ponto menor. Aqui o feltro, ele fica repuxado. Isso na hora do acabamento fica muito feio, principalmente quando a gente recheia a peça com a fibra. Então, procura manter a tensão da linha normal, sem puxar, tá? Só encostando
Na hora que eu passo pela argolinha, eu só preciso puxar aqui até que ela encoste na minha peça, sem fazer muita tensão, tá? E aí, a minha linha, ela começa a ficar curta e eu tenho que emendar outra linha aqui para continuar o caseado. Da mesma forma, pode acontecer quando eu tenho uma sobreposição aqui de dois tipos de feltro, né, duas cores de feltro, eu preciso parar de casear com cor-de-rosa e começar com azul, por exemplo, né? Tenho aqui uma parte azul, eu preciso dar continuidade no caseado com outra cor. Como que eu faço isso? Seguinte, vamos supor aqui, tá, que minha linha esteja curta ao ponto de eu ver que não vou conseguir casear por mais tempo, tá? Procura nunca deixar essa linha muito curtinha para fazer o acabamento, para fazer a troca de linha, porque vai ficar muito difícil e aí seus pontos aqui nessa parte vão ficar feios, tá? Então vamos supor aqui que a minha linha esteja bem curta e eu preciso emendar outro pedaço de linha. Como que eu faço? Vou fazer aqui, ó, mais um ponto. Fiz mais um ponto. Vou entrar pela argolinha, 1, 2 vezes e puxo. Puxei, travei aqui o ponto como eu fiz aqui no pontinho inicial, lembra? Então, travei aqui meu ponto, não corro o risco desse último ponto soltar. E para fazer o arremate, para esconder essa agulha, eu viro minha peça para trás. Entro aqui, olha, bem aqui, olha, no último pontinho, na beiradinha do último pontinho. E saio aqui em algum lugar da peça. Isso eu faço tranquilamente também quando eu já estiver recheando a peça, fica até melhor. Você entra com a agulha dentro da sua peça já com a fibra, sai em algum local e aí é só cortar a linha aqui bem rente, tá? Então, aqui a minha peça pronta para eu colocar outra linha, né? Outra cor ou um pedaço maior. Coloquei aqui mais um pedaço de linha na agulha, dei o nozinho aqui no final e agora a gente vai recomeçar com o ponto caseado. Então, como é que a gente faz isso? Abro aqui as duas partes e eu vou entrar no último ponto pela parte de dentro aqui, ó, nesta parte aqui, eu vou entrar pela parte de dentro, no buraquinho do último ponto que eu fiz. Desculpa, não tava mostrando. Então, olha, pela parte de dentro, no buraquinho do último ponto que eu fiz, tá? Aqui, ó. No buraquinho do último ponto que eu fiz com a outra linha. Fiz isso, entro e puxo até prender novamente aqui o nozinho, deixar ele escondidinho aqui. Então, tô aqui com a minha outra linha. Como é que eu faço para continuar caseando? Se eu simplesmente puxar esse nozinho aqui e começar a fazer o ponto caseado normalmente aqui, nós vamos ter esse ponto, que nem eu falei desse pontinho inicial aqui. Esse outro pontinho, ele vai ficar torto, ele vai ficar meio que em diagonal. Então, para isso não acontecer, nós vamos travar essa linha. Como que a gente faz isso? Aqui na parte de cima da nossa peça, a gente consegue ver direitinho os pontinhos, certo? Para travar essa linha, eu entro por dentro aqui, olha, desse último pontinho, bem no cantinho, tá? Bem aqui, olha. Entrei aqui, puxo a minha linha, pronto.
A linha tá travadinha, posso dar continuidade no caseado. Então, vamos lá. Aqui, vamos fazer mais um pontinho que eu quero mostrar lá atrás. Opa, caí. Linha voando pra vocês aí. Olha só. A parte de trás também quase que imperceptível. A única diferença quando a gente tem essa emenda, né, esse ponto de emenda, é que aqui na parte de trás, ele fica com 2 fiozinhos aqui, né, como se tivesse dado um pontinho duplo, fica com 2 fiozinhos aqui, mas que é praticamente imperceptível, principalmente quando você estiver caseando com a linha da mesma cor do feltro, aí fica realmente invisível essa diferença. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente costura feltro sobre feltro. Então, por exemplo, se a gente for costurar um coelhinho, um cachorrinho e essa peça a gente tenha que fixar aqui as orelhinhas, como que a gente faz isso, né? Como que a gente vai costurar essas orelhinhas aqui? Ou a gente fez uma base de uma guirlanda e nós queremos colocar na parte de cima dela um pedaço de tecido, um laço, alguma coisa do tipo para poder pendurar essa nossa guirlanda, ou no caso aqui do coraçãozinho, como que a gente faz para colocar uma tirinha, uma fitinha para servir como passante para nossa correntinha do chaveirinho? Como que a gente faz isso mantendo o caseado na peça principal? Então é o seguinte, aqui no coraçãozinho eu vou utilizar uma tirinha simples, tá? De um feltro estampado. Vou dobrar ela ao meio e vou colocar entre as duas partes do coraçãozinho. Então, no momento em que chegou aqui no local que eu quero, eu paro meu caseado, deixo aqui a agulha e a linha e vou encaixar essa tirinha aqui entre as duas partes do coração. A mesma coisa você fará com as orelhinhas, com o que for, tá bom? Então, encaixei aqui a tirinha. Como é que você faz aqui para... uma dica que eu dou, né? Para vocês que estão iniciando, coloca aqui, para ficar mais fácil na hora de fazer esse pontinho, coloca aqui, se você quiser, um alfinetinho, tá? Para prender essa tirinha e ficar... você não se preocupar em ter que ficar segurando ela também na hora de casear. Com a prática, você não precisa nem colocar esse alfinetinho, você simplesmente vai segurar a peça e vai casear como eu vou mostrar aqui pra vocês. A única coisa que eu não aconselho é talvez dar um pinguinho de cola aqui pra fixar essa tirinha antes de costurar, tá? Por que que eu não gosto de utilizar esse pinguinho de cola? Porque na hora que a gente for preencher a nossa peça com a fibra, esse pinguinho de cola vai atrapalhar a fibra entrar nesses cantinhos, então vai ficar aquela marquinha de cola, né? Pode ser tanto mas eu dou na parte de trás, não tem problema. Gente, eu prezo muito também pelo acabamento na parte de trás, né? Eu, quando compro alguma coisa artesanal, eu sempre olho o avesso. Não sei se isso é mania de quem fazia bordado, ponto cruz, que a gente sempre olha o avesso da peça, né? Então eu prezo muito pelo acabamento no avesso da peça também. Então nem na parte de trás eu aconselho a pingar, a colocar um pouquinho de cola. Prende com alfinetinho ou depois com a prática, segura mesmo com a mão e vai dar certo, tá? Então como que a gente faz isso? Posicionei minha tirinha, né, entre as duas partes aqui. E aí eu vou começar o ponto como se fosse o caseado normal, tá? Então, eu vou entrar, vou respeitar a distância do ponto mesmo. Vou entrar com a agulha aqui pela frente, passando pelas tirinhas.
e vou sair aqui atrás. Então, entrei aqui na frente e vou sair aqui na parte de trás, tá? Respeitando aqui a parte de trás também, a altura dos pontinhos. Então, saí aqui na parte de trás. Vou deixar uma argolinha aqui na parte da frente. Ó lá. Vou mostrar direitinho aqui. Uma argolinha aqui na parte da frente. Formou essa argolinha, agora eu viro a minha peça pelo avesso aqui. E vou entrar beirando... Olha, minha mão tá na frente aqui, deixa eu ver. Um jeito de mostrar pra vocês certinho. Eu vou entrar beirando agora. Vou manter a altura, vou fazer um pontinho. Entrar com a agulha aqui na parte de trás, beirando o coração, mas pegando as duas tiras as minhas duas partes da tira. Então, na mesma direção do ponto, eu pego aqui a tira, certo? Olha, as duas partes da tira bem na bordinha. Então, tá aqui, ó. Entrei com a agulha novamente pela parte de trás, pegando apenas a tira e beirando o coraçãozinho, beirando a minha peça principal. Vou sair aqui na frente também, beirando a peça principal, olha, bem na beiradinha, na mesma direção da onde eu entrei aqui na frente, pro ponto sair retinho. Entrei. Agora, eu passo pela argolinha que eu deixei aqui. Então, agora eu passo a agulha pela argolinha. E tá aqui. Formei o meu primeiro pontinho, fixando a tirinha. Vamos fazer mais um. Entro, passo pelas tiras. Passo pelas tiras, vou sair lá atrás, tentando... Opa! Desculpa, gente. Tentando aqui respeitar o máximo como que eu posso falar? De uniformidade, né, dos pontinhos, deixando eles bem retinhos também. Entro. Vou deixar aqui na frente a argolinha, certo? Ó, deixei novamente a argolinha. Vou entrar só nas tirinhas. Jogo a minha peça pra frente, bem rente, mesma direção. Entro, puxo pra dentro da argolinha. Pronto, fiz meu segundo pontinho. Certo? Vamos fazer mais um. Entro, saio lá atrás. Procurando oh meu Deus, procurando manter a mesma distância. Deixo a argolinha, volto, beirando. Aqui, gente, sempre tomando cuidado para não sair nem tão acima, né? Não pegar a tira não tão acima e também não pegando a parte do coração, a peça principal, porque senão o ponto vai ficar feio. Então, entro bem aqui na beiradinha e faço meu pontinho. E assim eu vou seguindo até terminar aqui a minha tirinha. Então, entro aqui, saio aqui na frente, entro pela argolinha. Vai dar para dar mais um pontinho desse jeito. Entrei aqui. Volto. Mesma direção. Entro pela argolinha. Fecho o pontinho. Acabei aqui minha tirinha, certo? Então, o próximo ponto, eu não consigo mais entrar na tirinha. Então, eu faço um pontinho caseado normal.
Fiz o pontinho caseado normal e pronto. Fixei aqui minha alcinha e aí eu posso continuar o meu caseado normalmente. Então tá aqui, pessoal. Nós já fixamos a tirinha, né? Ela fica extremamente firme na peça, não descostura de jeito nenhum. Na parte da frente é como se a gente tivesse feito o caseado de todo o coraçãozinho e fixado a tirinha de algum modo. E a diferença é que na parte de trás nós não temos essa linha por cima, né? Ficam só os pontinhos retos, mas não tem problema algum. É só caprichar na uniformidade aqui desses pontinhos da mesma forma. Quando você estiver caseando com uma linha da cor do feltro, isso vai ficar totalmente imperceptível, tá bom? Só capricha realmente aqui no avesso, porque faz toda a diferença no seu trabalho. Um avesso caprichado, o seu cliente dá muito, muito, muito mais valor. E agora, para terminar, nós vamos fazer aqui o último pontinho. Vamos finalizar aqui o coraçãozinho com o nosso último pontinho. Feito o último pontinho, vamos arrematar a linha, ok? Uma diquinha que eu quero deixar aqui para vocês. Na hora de finalizar a peça, quando você estiver chegando aqui no final para fechar essa peça, procura ver direitinho os pontinhos, quantos vão caber aqui até o final, para não ficar uma peça feia. Por exemplo, eu não vi e agora aqui só caberia um ponto bem largo ou um ponto bem apertado aqui. Então, procura manter a distância até o fim, né? Procura ir, quando estiver chegando até o último ponto aqui, mantenha uma distância que você vai ver que vai caber os pontos certinhos. Então, eu fiz até aqui, me baseando por essa outra parte. Então, eu sei que aqui eu vou colocar o meu penúltimo ponto e ele vai ficar bem bonitinho, vai ficar super alinhado, né, com a outra parte. Então, vamos lá, olha. Ainda falta um ponto aqui, né? Então, eu vou fazer esse último ponto com vocês. Fiz meu último pontinho aqui, chegou a hora do pontinho final, do arremate. Como é feito esse pontinho final? Você vai, como eu faço, tá bom? Eu entro, deixa eu ver, deixar para vocês verem bem aqui. Eu vou entrar, fiz aqui o último ponto, eu preciso fechar com a linha aqui na parte de cima, certo? Olha, esse último ponto não tem esse fechamento aqui dessa linha de cima. Como é que eu faço isso? Eu entro aqui na nossa argolinha do primeiro pontinho, tá vendo? Entro aqui uma vez, volto e entro mais uma vez pelo mesmo lugar, só na parte de cima, tá? Só na linha de cima. Entro, dou uma puxadinha, a linha fica fixa, viro a minha peça pro avesso aqui, né, pra parte de trás, e vou entrar aqui na direção do primeiro ponto, lá pra dentro, em algum lugar da peça, ó. Entrei, puxo, opa. Oh, meu Deus, isso acontece, viu, gente? Olha, linha enroscando é normal. Puxo até o fim, venho e corto. Pronto, tá arrematado e finalizado o meu pontinho. Finalizamos, então, essa aulinha. Eu acho que eu consegui passar para vocês tudo que eu pretendia sobre o ponto caseado. Não tenham medo, tá bom, pessoal? Caseiem bastante, pratiquem bastante. Ninguém começa com pontos lindos, com pontos perfeitos. Todo mundo já começou um dia
e tivemos as nossas dificuldades, todo mundo tem suas dificuldades iniciais. As primeiras peças, elas não saem bonitas, é muito difícil uma artesã que começa já com peças perfeitas, porque a prática leva à perfeição. Então, quanto mais você casear, mais bonitos ficarão seus pontinhos, tá bom? Aproveitem todas essas dicas. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre o ponto caseado, fiquem à vontade para me procurar, para perguntar por e-mail, pelas redes sociais, aqui pelo vídeo. Na medida do possível, eu respondo para vocês com o maior prazer, tá bom? E curtam aí o vídeo, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal se vocês ainda não fizeram isso, porque muitas aulinhas ainda estão por vir. Um beijo e fiquem com Deus.